pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para quê? Para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia para você o conteúdo de História. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem, o 3291650267. Como vocês podem olhar aqui do lado, a aula é sobre guerras contemporâneas, e exatamente isso. É um projeto top das guerras contemporâneas aqui na playlist de Pulo do Gato, aonde nós estamos falando de guerras contemporâneas, que vai desde a Primeira Guerra até essas guerras que vão acontecer, Segunda Guerra, Guerra Fria, Guerra da Coreia, entre outros, beleza? Tranquilo? A Segunda Guerra Mundial que nós vamos falar aqui hoje. Mas, primeiramente, vocês têm que saber os benefícios aqui do canal Isto Sattler. Quero comentar com vocês aqui. Essa playlist de História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o Professor Igor são super completas mesmo. O conteúdo é muito bem explicado e bem detalhado. Tranquilo, pessoal? Então, essas 4 playlists, História da América, História do Brasil, História Geral, aqui no canal Isto Sattler, entrando lá em playlist, são super completas mesmo, tranquilo? Aí nós temos outros, como Dica da ESA, SPSEC, Resumão Enem, Pulo do Gato, que você está assistindo, que está nessa playlist aqui. E entre outros, como Resumão Colégio Naval, Resumão SPSEC e entre outros. Beleza? Mas lembrando que História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o Professor Igor são aulas super completas, beleza? Se inscreva no canal e entre lá nas playlists para vocês saberem, beleza? Vamos lá então, na aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que aqui nas descrições abaixo vai ter um link que vai remeter vocês a essa playlist aqui, ó. Essa playlist aqui, ó, de História Geral, aonde estão as aulas de Segunda Guerra Mundial mais completas ainda, beleza? Vamos lá então, Segunda Guerra Mundial, crise de 1929. Pessoal, não tem como nós não falarmos da crise de 29, de Segunda Guerra Mundial, sem falar da crise de 29. O próprio Hobsbawm fala que a Segunda Guerra Mundial nada mais é uma continuação da Primeira Guerra Mundial. Né? O entre-guerras está ali mesmo só por acaso, porque logo se exploraria um novo conflito, tranquilo? E a crise de 29, ela ajuda, impulsiona esse conflito. Por quê? Em meados de 29, você observa que tem a chamada Grande Depressão, o crack, né? A quebra da Bolsa Valores de Nova York. Né? Aonde nós encontramos o quê? Uma superprodução. Pessoal, por quê? Como eu já falei para vocês, na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passam a ser credores. No começo da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos devia às potências europeias. Com o desenrolar da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começam a fornecer produtos para as potências europeias, Inglaterra e França. E quando tinha aquela dívida toda, quando passa-se um tempo da Primeira Guerra Mundial, essa dívida acaba. E os Estados Unidos liquidam essa dívida, mas continuam importando e exportando produtos industrializados para as nações europeias. E de uma potência de devedor passa para uma situação de credor. Aí tem toda aquela iniciativa, quando a União Soviética sai da guerra, né, agora há o perigo da Alemanha ganhar a guerra, então os Estados Unidos entram. Beleza. Final da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá para o fim. Acabou. A Europa está arrasada. Estados Unidos, França, Itália, entre outros, estão todos detonados, porque a Guerra Mundial acontece na Europa. E o que acontece? Os Estados Unidos continuam produzindo, vão produzindo e produzindo cada vez mais, porque antes na guerra as mulheres estavam nas indústrias, agora os homens saíram da guerra, porque acabou a Primeira Guerra, e os homens foram para as indústrias. Então aumentou mais ainda a produção. O problema era que o governo americano
ele vinha de 3 governos ditos liberais, aonde a ideia de intervir o Estado, intervir na economia, era quase mínima. E o que acontecia? Os governos liberais deixavam o negócio rolar e vai produzindo. O problema, gente, é que os Estados Unidos, o plano, né, não via que a Europa poderia se reerguer. E quando passa um tempo, a Europa começa a produzir, se erguer economicamente e começa a ficar cada vez menos dependente de produtos norte-americanos. Consequentemente, o que nós observamos? Os Estados Unidos deveria diminuir a sua produção. Só que os Estados Unidos continuam produzindo. E aí está um problema. Essa superprodução chegou a um dado momento em que a Europa já não comprava o mesmo tanto de produtos como era antes. E quem teria que comprar esse produto dessa grande produção? O mercado interno. O problema que esse mercado interno, você observava que tinha uma grande divisão social, uma grande concentração de renda na mão de poucas pessoas, ou seja, muitas poucas pessoas é que compravam. Então, o que nós observamos? É um mercado interno que não pode absorver tanta produção. Ou seja, nós temos nesse caso uma crise de subconsumo interno. Beleza? E para apimentar mais ainda essa crise de 29, nós temos uma crise de especulação. Pessoal, as indústrias vendem, os burgueses, os banqueiros vendem as ações das indústrias, não é? O problema era que o valor da empresa, da ação, era um valor que, na verdade, no real, não estava ali naquela empresa. Por quê? Ela produzia tanto, mas só que não vendia. E ela perdia com isso o seu dinheiro, ela perdia o seu valor. Ah, professor, então o que tem que acontecer é que essas ações tinham que diminuir os valores nas bolsas. Mas não. Esses pessoal, o que eles fizeram? Continuaram aumentando o valor de suas ações numa fingição de que o negócio estava tudo bom, só que não estava nada bom. O que nós observamos nisso? Observamos que chega em 29, né, no meados da crise, essa especulação toda estoura. Por quê? Na verdade, as ações que eram vendidas, na verdade, não valiam o mesmo preço, né? O preço estava lá embaixo. Então nós temos essas crises de especulação. Tranquilo? Culpa muito por esses governos liberais, dos 3 últimos governos liberais antes da crise dos estados da 29, onde os governos não tinham ideia, né, não se preocupavam com esse liberalismo, não se preocupava com essa intervenção na economia, o Estado intervir na economia. Mas depois, como vocês já sabem, a saída dessa crise foi o quê? O New Deal, né? O New Deal era o quê? O Estado começar a fazer alguma coisa para a economia voltar e o capitalismo voltar a florescer. Beleza? Ok. O problema é que a crise de 29 abre espaços para os próprios regimes totalitários. Por quê? Pessoal, crise de 29, desemprego, suicídio, fome, tudo mais, tudo assolando. O capitalismo estava quebrado. E é muito interessante nós observarmos aqui. É o capitalismo que estava quebrado. Ô professor, por quê? Existia outro plano, outra economia naquele momento? Sim. Desde lá no final, né, por meados da Primeira Guerra Mundial, a Rússia sai da guerra por causa de uma revolução. A Revolução Bolchevique. A Revolução Russa. Primeiro nós temos a Revolução Menchevique. Depois uma Bolchevique. Pessoal, tem todas essas aulas na playlist de História Geral. Tranquilo? Daquela playlist que eu marquei para vocês.
E essa revolução bolchevique começa o comunismo, o socialismo e tudo mais na União Soviética. Na Rússia, depois se torna a União Soviética. O próprio Hobsbawm fala que o final da Primeira Guerra já é o começo desse mundo bipolar. Tranquilo? Então, essa crise que afetou o capitalismo, ela afetou o capitalismo. O socialismo estava lá no top. Os caras lá estavam no bem bom. A NEP, a NEP, o programa da NEP na União Soviética, deu muito certo. A economia soviética cresceu muito. Com Stalin e tudo mais. Então a União Soviética estava lá no top. O socialismo tá bom. E o capitalismo está quebrado. E pessoal, você, uma pessoa, né, que vive nesse momento, no entre guerras, numa Alemanha da vida, desempregado, e vê, poxa vida, o liberalismo já está pegando. O capitalismo, você pode observar, meu Deus, está quebrado, estou passando fome. E o socialismo? O socialismo lá não. Está todo mundo no bem bom. Isso, pessoal, é uma visão muito grande para esses olhares, né? E o que acontece? Há uma grande expansão do socialismo para o oeste da Europa. E esses burgueses que não queriam perder seus interesses vão apoiar o quê? Regimes fortes, regimes autoritários, onde esses regimes fariam frente, regimes capitalistas, regimes capitalistas que fariam frente ao comunismo. Então são anticomunistas. Os regimes totalitários. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, os burgueses desses países impedindo esse crescimento muito grande, porque os partidos comunistas estavam crescendo, ganhando cada vez mais força, impulsionados por quê? Pela crise de 29, que quebrou o capitalismo. E o que acontece nesse momento? Os burgueses apoiam essas pessoas, esses regimes totalitários, para quê? Impedir o avanço comunista. O que acontece? Na Alemanha, com Hitler, o nazismo. Na Itália, com Mussolini, o fascismo. Né? E o que eles fazem? Principalmente a Alemanha. Tomam as mesmas atitudes que os Estados Unidos adotou com o New Deal. Um Estado forte intervindo na economia para gerar emprego, consequentemente gerar salário, consequentemente gerar consumo e, consequentemente, gerar produção. Fechando todo esse ciclo, você começa a ver que a economia volta a florescer novamente. E dá certo. A Alemanha cresce. Tantos bilhões de desempregados na Alemanha, agora, na entrada da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tinha nada menos que 100 mil desempregados. Há um movimento muito grande, né? Então, o que nós observamos? Que esses regimes totalitários, de uma forma ou de outra, foram acobertados pelas nações que eram, naquele momento, França, Inglaterra, Estados Unidos, como uma tentativa de quê? Impedir o avanço socialista frente à Europa, oeste da Europa. Aí eles vão falar assim, não, beleza, tá o Hitler e Mussolini lá com os seus regimes totalitários, tranquilo, mas o quê? São barreiras impedindo os socialistas, os comunistas. Melhor ter regimes fortes, mas capitalistas, do que ter regimes fortes comunistas. Tranquilo, pessoal? E é isso que acontece. Esses regimes totalitários ganham esse espaço por causa da crise de 29 e também para impedir o avanço comunista, conter o avanço comunista. E é interessante nós observarmos aqui, mesmo sendo regimes antidemocráticos, eles são regimes de direita, pessoal. O que fala de direita e esquerda lá no século XX, né? Lá no meados do século XX, não é o mesmo contexto de esquerda e direita daqui. Então, são de direita, uma direita extrema, mas é de direita. A esquerda é quem? O comunismo, rapaz. Beleza? Tranquilo?
E o que acontece? Esses regimes começam a crescer e começam a se expandir. O Tratado de Versalhes, que tanto humilhou a Alemanha. O presidente Wilson dos Estados Unidos quis, uma relação, uns falam até de uma conversa com a Alemanha e tudo mais, mas a ideia era ter uma paz sem vencedores, através dos 14 pontos. Uma ideia de que ninguém sai vitorioso na Primeira Guerra Mundial. Ninguém vai ser culpado da Primeira Guerra Mundial. Porque se alguém for culpado, pode futuramente desenvolver um sentimento revanchista. Mas só que os países, a França, a Inglaterra não queria, principalmente a França, que estava ali com a Alemanha no gargalo. Por quê? A Guerra Franco-Prussiana, o que aconteceu? O cara mandou em Versalhes, no Salão dos Espelos em Versalhes, a assinatura da rendição francesa na guerra de unificação da Alemanha, aonde a França perdeu a Alsácia, a Lorena e tudo mais. Então era a vez agora da França de dar o troco em Versalhes de novo. Aí nós temos lá todos aqueles pontos do Tratado de Versalhes, a marinha de guerra diminuída no final, a aviação, os seus soldados, a parte da infantaria, a parte de pagar uma indenização que era impagável para uma Alemanha quebrada, e a criação da República de Weimar. Hitler, no primeiro momento, tenta dar um golpe nessa república, só que não consegue, é preso. Mas depois, com grande pressão de Hitler, através dessa crise que estava passando, o Hindenburgo chama Hitler para ser chanceler. Quando o Hindenburgo bate as botas, Hitler ele vai e entra no poder. Na Itália, antes, não é muito diferente. A marcha para Roma, com o Mussolini e tudo mais, o próprio rei da Espanha, da França, eita nós! Da Itália, convida Mussolini para ser primeiro-ministro. Tranquilo, pessoal? Então, o Tratado de Versalhes humilhou muito a Alemanha e desenvolveu esse sentimento revanchista. Tranquilo, pessoal? O expansionismo alemão ele começou a se expandir porque perdeu territórios. Tinha uma Polônia que dividia ela da Prússia, e dividia a Prússia da Alemanha, ela dividia o seu centro industrial do seu mercado consumidor. Então, nada mais nada menos que a primeira tentativa de Hitler é a invasão à Polônia. Aí nós temos a ideia da guerra civil na Espanha, aonde Hitler vai apoiar o Franco, o franquismo na Espanha, a tomar através da guerra civil o poder, e lá na Espanha, a guerra civil vai ser um laboratório para a máquina de guerra alemã. Tranquilo, pessoal? Pessoal, eles não sabiam o que fazer. Gente, a França e a Inglaterra fizeram aquele tratado de humilhar a Alemanha, agora estão deixando a Alemanha se armar. Lembrando, pessoal, o contexto. Esse avanço socialista, a Alemanha era como se fosse uma barreira. Tranquilo, pessoal? A Itália começa também com suas expansões, o Japão pelo Pacífico, até se esbarrar em quem? Em Pearl Harbor, É a base no Havaí, onde vai ter aquele ataque dos kamikazes e tudo mais, O ataque a Pearl Harbor, tem até o filme e tudo mais, onde vai entrar os Estados Unidos na guerra. O Tratado Nazi-Soviético, aonde a Alemanha fez esse tratado com a União Soviética para não ter uma não agressão, um pacto de não agressão. Mas só que custava-se pouco tempo, para a Alemanha, a União Soviética entrar na guerra, Os dois não se batiam direito. E isso se combina através do quê? Da invasão de território russo, soviético. E a Batalha de Stalingrado, pessoal? E essa Batalha de Stalingrado é uma forte derrota para as tropas alemãs e é o início aí também, a campanha do Egito também uma derrota para os alemães, que dá aí já o início do declínio
da expansão alemã, né? A Blitzkrieg, né, que antes começou com as tomadas de Polônia, a invasão da França, né, a Guerra Relâmpago, agora estava caindo por terra. A Itália já saía, tranquilo, pessoal? O Japão, depois, com o fim, os russos invadem a Alemanha, né, esteiam a bandeira soviética, né? E nesse caso, que nós, se não me engano, o portão de Brandemburgo. E o que você vê nesse momento? Os soviéticos ganham a guerra, né? Porque os soviéticos entrando na guerra é decisivo, pessoal. Aí nós observamos uma potência muito grande que está se desenvolvendo. Tranquilo? E depois, com a saída da Alemanha, só fica quem? O Japão. Né? O Japão, a terra do sol nascente, onde o imperador era visto como um deus, se sucumbe através de 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Tranquilo, pessoal? Fim da Segunda Guerra Mundial. Professor, quero uma aula mais completa? Aqui no link, aqui nas descrições, terá o link que vai remeter você, meu aluno, para essa playlist aqui, ó, de História Geral, com 82 aulas que são super completas mesmo. Tranquilo, pessoal? Espero vocês aí na nossa próxima aula. Por quê? Na próxima aula falaremos sobre Guerra Fria. Beleza, pessoal? Estamos falando dentro aqui dessa playlist de Pulo do Gato, mas lembrando que tudo está aqui dentro dessa playlist de História Geral ou então dessa playlist de História do Brasil, que é super completa. Lembrando, História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor é super completa mesmo. Beleza, pessoal? Valeu e espero vocês na nossa próxima aula.